Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para desenvolvermos mais uma palestra a respeito de um tema básico do nosso curso de gnose. Hoje vamos tratar do tema de número 17, o país psicológico. Uma conferência muito importante, extraída do livro de Psicologia Revolucionária do Venerável Mestre Samael. É um tema importante por se tratar do primeiro fator de evolução da consciência. Na realidade, se trata de mais uma prática para que nós aprendamos a nos situar adequadamente no espaço e no tempo, de instante em instante, para nós sabermos situar no espaço e no tempo, de instante em instante. É preciso que nós tenhamos um dispositivo que registre, que perceba e compreenda os fenômenos, os fatos e os acontecimentos, tanto dentro como fora de nós. E esse instrumento esse dispositivo, esse instrumento é a nossa própria consciência. Lamentavelmente, nós temos ainda muito pouco dela, mas aqui nós aprendemos as técnicas de como desenvolvê-la. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, expandindo a nossa consciência, aplicando a síntese samaliana dos 3 fatores de evolução da consciência, nós vamos aumentando o poderio desse dispositivo, e aí passamos a também aumentar a nossa capacidade de situação, a capacidade de situarmos de instante em instante no espaço e no tempo. Se chegar alguém e nos perguntar onde é que nós moramos, dependendo deste alguém, a resposta é simples, é fácil, mas dependendo de quem é o nosso interlocutor, essa resposta muitas vezes não saberemos dar. Se for um habitante da Terra perguntar onde nós moramos, é tranquilo. Se for um habitante de outro departamento do cosmos, já não saberemos. Então, para que nós respondamos corretamente a essa pergunta, independentemente de qual seja o nosso interlocutor, é preciso que nós aprendamos a fazer essa prática da situação no espaço e no tempo, de instante em instante, e que desenvolvamos a nossa consciência. Se for uma pessoa aqui da Terra, nós perguntar aonde que nós moramos, nós vamos dizer que moramos numa rua, e essa rua está situada no município. Esse município está situado numa cidade, e essa cidade então está dentro de um estado. Melhor dizendo, se alguém perguntar, nós vamos responder que nós moramos numa rua. Essa rua está situada num bairro, este bairro está situado no município, e esse município está situado dentro de um estado. O estado nosso está dentro de um país, no nosso caso o Brasil, e este país está situado dentro de um continente, no nosso caso o continente americano, e que este continente está situado dentro do mundo, no nosso caso o planeta Terra. E aí precisamos saber que esse nosso planeta Terra está situado dentro de um outro conjunto maior, está situado dentro de um conjunto chamado de mesocosmo. Mas o mesocosmo está situado, então a Terra nossa, né,
é apenas os elementos desse conjunto mesocósmico, e juntando todos os elementos mesocósmicos vão se compor, vão se situar dentro de um outro conjunto maior, que é o deuterocosmo. No nosso caso, o nosso deuterocosmo, o elemento nosso que comanda a nossa região é o sistema solar, mas esse sistema solar tem muitos sistemas solares, então ele leva um nome. O nosso chama-se ORS, mas esse nosso sistema solar está situado dentro de uma região no espaço celeste, e essa nossa região é a nossa Via Láctea. Como tem infinitas galáxias ocupando todo o espaço cósmico, a nossa, que ocupa uma pequena parte desse espaço, recebe um nome. O nome dela é Galáxia de Gutenberg, que foi seu descobridor. Juntando todas as galáxias, vão fazer parte de um conjunto maior, que é o macrocosmo, e o macrocosmo vão fazer parte de outros sistemas maiores, até chegar no protocosmo. Então aí fica perfeito o nosso endereço e a nossa situação. Então isto é saber se situar-se no espaço e no tempo adequadamente, saber onde estamos, aqui e agora, de onde viemos, por que viemos, onde estamos, por que estamos aqui, e para onde vamos e como vamos quando não estivermos mais aqui. Então isto passa para nós, essa prática, a ser muito importante. Muitas vezes nós não sabemos onde estamos aqui na nossa espaço tridimensional. Imagine quando estiver na terceira dimensão, imagine quando estamos nas outras dimensões. Às vezes a pessoa tem dificuldade, não tem noção de onde está, não tem noção de espaço. Às vezes não sabe se tem que ir para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. Às vezes indica para ir para a direita, quando na realidade está querendo dizer que é para a esquerda. Então isso chama-se falta de noção de espaço. Então no nosso país psicológico é mais ou menos semelhante. O país psicológico se situa na quinta dimensão. O mestre chamou de país psicológico para ilustrar que o que tem aqui no país físico também tem no país psicológico. Então, no país psicológico do nossa quinta dimensão é o mundo astral, e lá nós vamos de algumas maneiras, ou vamos subjetivamente e inconscientemente no momento que dormimos, pelos sonhos, ou após a nossa morte, ou podemos ir objetivamente pelo desdobramento, pela projeciologia, o desdobramento astral objetivo. Também aprendemos aqui a técnica. Então o venerável mestre Samael ressalta que muitas vezes nós estamos bem situados aqui, mas muito mal situados lá. Cito o caso de uma dama honrosa que vive num bom lar, muito bem casada, família constituída, uma dama de honra. No entanto, no seu país psicológico, ela pode estar metida num covil de pessoas luxuriosas, praticar adultério, etc, etc. Às vezes uma pessoa
que aqui aparentemente é boa, lá no país psicológico ela está no meio de ladrões, passa a roubar. Isso acontece nos sonhos. E às vezes nós temos aqui na nossa cidade ruas tranquilas, bonitas, que dá vontade de ali estarmos, mas por outro lado tem ruas perigosas, cheias de violência, de perigo por outro lado, que a gente passa correndo ou tenta não passar por ali. Assim também é lá no nosso país psicológico. Então, geralmente, se não trabalharmos os nossos defeitos, vamos estar mal situados nesse país psicológico. E isto, então, comparando como temos aqui a nossa rua, lá também tem, como temos aqui o nosso município, no país psicológico também tem, como tem nossos estados, também existem lá. E tudo de maneira semelhante. Como diz Hermes Trismegisto, o que tem embaixo tem em cima. Então, isto, para que tenhamos uma ideia, é como o sonho. Quando a gente está sonhando, então a nossa alma sai daqui da tridimensionalidade, vai para a quinta dimensão. Como a nossa alma, que a nossa consciência está dissolvida por todos os agregados psicológicos, pelos elementos constituintes do ego, então a gente fica sem consciência lá nessa dimensão e não temos noção do que está se passando naquele exato momento. Só vamos ter a noção se tivermos, quando voltarmos, acordarmos, despertarmos e fizermos uma retrospectiva. Nós vamos ver que estivemos em muitos lugares, passamos por muitos e muitos atos, por muitos eventos, por muitos acontecimentos. De repente a gente se vê num determinado lugar, que naquele momento que ali esteve, não sabe como chegou ali, não sabe de onde veio e nem para onde vai depois. Então, as cenas que vão se passando no nosso país psicológico, no nosso interior, por meio dos sonhos, elas vão passando mecanicamente, de maneira automática, sem que nós possamos interferir nelas. Não temos comando, porque nossa consciência não está funcionando. Então pode acontecer coisas boas, independente da nossa vontade, assim como pode acontecerem coisas ruins. Acontecem determinadas coisas, dependendo dos nossos sonhos, que a gente fica muito aliviado quando acorda. A gente quer acordar porque não tem como sair daquela situação, porque não comandamos a situação. Então, assim é o país psicológico, não saber como se situar naquele determinado momento. Mas temos aqui, nos nossos estudos, técnicas, práticas, para que possamos tomar consciência, despertar a consciência e saber onde é que estamos naquele momento, no tempo e no espaço. Chama-se desdobramento astral objetivo consciente. E se não fizermos assim, se não despertarmos o sonho tranquilo, a gente pode estar mal, mas acorda e se alivia. E quando morrermos, será totalmente ao contrário. Vai acontecer da mesma forma que ocorre nos sonhos. Vamos estar lá em determinados locais, sem saber de onde viemos, nem para onde vamos, nem por que estamos ali. E não temos como interferir,
As cenas vão se passar mecanicamente e não podemos fugir delas. Então isso é mecânico, automático. Isso se chama inferno. Então este é o inferno, onde nós vamos passar por cenas ruins, tipo pesadelos, e não temos como recorrer a nada, e por um determinado tempo demasiadamente longo. Então vale a pena investir na capacidade, nas técnicas, nas práticas do despertar da consciência. Então tudo que cause em nós essa falta de noção de espaço e de tempo, que impede de situarmos, é o nosso secretário interno, chamado ego. São nossos elementos psicológicos. Então, se nós aplicarmos a morte em marcha neles, fizermos o trabalho de evolução da consciência com a ferramenta importante, que é os 3 fatores de evolução da consciência, nós vamos acionar esse dispositivo de registro, percepção e compreensão dos fatos, dos fenômenos, dos acontecimentos, e vamos poder ter a noção de onde é que estamos no exato momento, no espaço e no tempo, e como nós chegamos ali e para onde iremos quando quisermos, de como chegamos ali e para onde iremos quando nós quisermos. Passamos a ser sujeito das circunstâncias, comandar esses atos, esses movimentos, esses acontecimentos, esses eventos. Então vale a pena. Isto chama-se trabalho com os 3 fatores de evolução da consciência. Oxalá que todos nós possamos, de maneira prática, vivenciar tudo isso, colocar em prática, para que possamos obter a comprovação de tudo isso que agora se está falando teoricamente. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conferência.